Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Aprendendo Ciência da Construção comigo. E hoje vamos ler um artigo, continuando aqui no site da Building Science, do José. Lifting face ou para edifícios antigos. Esse lifting face eu acho que é uma expressão que não traduziu bem, mas eu acho que é algo como retrofit, que a gente chama aqui, alguma coisa assim. Então vamos lá. Então, o que fazer quando se tem um prédio antigo e as paredes não cumprem a sua função? O que fazer quando as paredes parecem ruins, vazam e estão caindo aos pedaços? Dar uma repaginada. Fazemos isso com prédios há séculos. Muros de massas antigas eram tipicamente construídos com cantos muito bons e abertura muito boas, mas com seções intermediárias não tão boas. Você precisa de cantos muito bons ou os edifícios tendem a cair. Buracos em paredes também precisam ser construídos com cuidado. Você não pode simplesmente fazer um buraco em uma parede e esperar que ela não seja afetada. Os construtores aprenderam isso cedo. Grandes pedras quadradas ou rochas eram usadas para tornar o canto verdadeiro e forte. As pedras de canto eram chamadas de colunas. Pedras cuidadosamente cortadas também eram usadas para revestir aberturas. Os topos das aberturas tendiam a ser um grande negócio. Os construtores aprenderam a usar arcos para cobrir aberturas, e arcos eram coisas complicadas que precisavam de pedras cuidadosamente cortadas. Essa coisa do arco acabou se tornando algo muito importante, mas essa história fica para outro dia. Mas construtores, sendo construtores, não importava o século, barateavam o restante da muralha sempre que podiam. Proprietários romanos e gregos estavam tão irritados com seus empreiteiros quanto alguns de nós estamos com os nossos hoje. É claro que o outro lado da coluna também era verdade. Proprietários romanos e gregos também não queriam gastar muito dinheiro. Parece familiar? Então, as seções no campo da muralha entre as colunas eram tipicamente construídas com entulho. Se você fosse rico como um rei ou um papa, poderia ter construído um muro inteiro com belas pedras cuidadosamente cortadas, com juntas bem justas. E se fosse um rei muito rico e um papa muito rico e não fosse pão duro, poderia ser ao luxo de ter seu muro com muitas camadas de espessura, com camadas sendo construídas com belas pedras cuidadosamente cortadas, com juntas bem justas, com cada junta deslocada horizontalmente e verticalmente. E, infelizmente, reis e papas geralmente tendiam a ser baratos. Construir conjuntos de várias camadas de rocha moldada com juntas bem justas. Bem, isso realmente arrasou. Pena que não se construiu muitas coisas dessa maneira. As coisas que foram construídas dessa maneira duraram e durarão quase para sempre. Para sempre é uma vida útil bem bacana. Muro de pedra com várias camadas. Um muro de pedra com muitas camadas de espessura, sendo cada camada construída com pedras cuidadosamente cortadas, com juntas bem justas, com cada junta deslocada horizontalmente e verticalmente. Às vezes os construtores davam a seus clientes uma bela camada externa e uma bela camada interna, e jogavam bastante material, ou seja, entulho entre elas. Mais frequentemente os clientes só conseguiam bons cantos de pedra e boas aberturas perfuradas, revestidas de pedras com entulho ocupando a maior parte da parede. Bons cantos de pedra e boas aberturas perfuradas revestidas de pedra, com entulho constituindo preenchimentos da parede. Olha isso. Infelizmente, essas paredes compostas de pedra e entulho tendiam a vazar. Claro. E o vazamento tendia a fazer com que a parede parecesse ruim. E com o tempo a parede tende a desmoronar. Quando a água entra em alta, as coisas ruins acontecem. Semelhante com fazer aterro, né, com entulho. Um material apropriado. A água vai penetrar ali e vai ceder esse aterro. Isso era muito ruim se a construção fosse um castelo. Não era bom irritar um rei. Tornou-se bastante comum estucar sobre as paredes do castelo para que o estuque protegesse a argamassa nas juntas em particular e na parede em geral. A Torre Branca da Torre de Londres recebeu esse nome quando Henrique III a estucou e a caiu para manter a água fora. Castelo Branco, nos Países Ligados, recebeu esse nome da camada protetora de estuque branco aplicado às paredes de pedra e entulho. O estuque era tipicamente aplicado principalmente ao preenchimento do entulho entre as cunhas. Eventualmente, até mesmo as cunhas foram estucadas e a função original da cunha foi perdida e as cunhas se tornaram estéticas em vez de funcionais. Uma camada protetora de estuque branco aplicada a uma parede de pedra e entulho. O estuque era tipicamente aplicado principalmente no preenchimento de entulho entre as cunhas. Com o tempo, até mesmo as cunhas foram estucadas, e sua função original se perdeu, tornando-se estéticas em vez de funcionais. A partir da Idade Média, o estuque tornou-se material de reparo preferido para reparar paredes com vazamentos deterioradas. Independentemente de serem de pedras, pedra entulho, pedra tijolo, tijolos ou uma combinação de ambos. Com o tempo, quase toda a Europa foi estucada.
Gottstuck. Na Europa, o estuque tem uma reputação excelente e é associado à solução de problemas de infiltração de água da chuva em edifícios. Com o tempo, a maior parte da Europa foi estucada. O estuco é algo parecido com o reboco. Mas, claro, naquela época, com certeza, materiais diferentes. Em uma reviravolta irônica, o estuque na América do Norte tem uma péssima reputação e é associado a vazamentos de chuva, corrosão, deterioração e mofo. Enquanto na Europa, o estuque tem uma reputação maravilhosa e é associado ao tratamento de problemas de vazamento de chuva em edifícios. Como isso aconteceu? Em resumo, confusão entre paredes de massa e paredes drenadas. Paredes de massa são maciças e controlam a entrada de água da chuva por meio de derramamento, absorção e redistribuição. São construídas com conjuntos resistentes à água, como alvenaria, concreto, tijolos e pedras, são funções típicas na Europa. Paredes drenadas possuem múltiplas camadas com espaços de drenagem e camadas de drenagem localizados atrás de uma tela externa ou revestimento. Geralmente são de estrutura de madeira ou aço e possuem um plano de drenagem, como um envoltório de construção, papel alcatroado antigamente, atrás de uma camada de tijolos, um revestimento metálico ou um revestimento de madeira. Conjuntos de estrutura de madeira e estrutura de aço são sensíveis a águas. Paredes drenadas são funções típicas na América do Norte. Resumindo, na América do Norte aprendemos que revestimentos drenados são necessários sobre materiais sensíveis à água. Qual o significado disso? Se você importasse uma abordagem de parede de massa da Europa e utilizasse materiais sensíveis à água, poderia se deparar com um mundo de problemas. E foi isso que aconteceu quando os EIFs, Sistema de Acabamento e Isolamento Externo, também conhecido como estuque sintético, chegaram à América do Norte. A indústria de EIFs adotou uma abordagem europeia bem sucedida, na qual o estuque era aplicado sobre isolamento de espuma e por sua vez era fixado em alvenaria, concreto ou pedra, e na América do Norte aplicado em paredes de madeira e estrutura de aço revestido com OSB ou placa de gesso, que é o que a gente faz aqui no Brasil nas obras de steel frame, em cima de um OSB ou placa de gesso de fibra de vidro, né, para utilização externa. Na Europa, se esse estuque isolante vazasse um pouco, a água entrava na alvenaria, no concreto ou na pedra, que não era afetada de forma significativa. Na verdade, o estuque isolante funcionava exatamente como uma abordagem tradicional de reparo no estuque europeu, só que melhor, e reduzia a entrada de água na parede de massa, ao mesmo tempo que aumentava a resistência térmica. Na América do Norte, quando o mesmo estuque isolante era instalado sobre o OSB ou placa de gesso e um pouco de água entrava, o resultado era dramaticamente diferente. A água que entrava não era absorvida e distribuída sem danos, como na abordagem europeia de paredes maciças. A água que entrava não conseguia sair, e como os materiais que compõem a parede eram sensíveis à água, corriam danos significativos. A indústria de estuque sofreu um prejuízo impressionante. Que aí é o que nosso problema, né, com o steel frame, que a água não pode entrar de jeito nenhum, porque toda a parede é sensível à água. Né? Claro que Vitruvius tinha a resposta de drenar estuque, drenar waves. Na verdade, drenar todos os revestimentos. A indústria de EIFs descobriu e agora oferece estuques isolantes como drenagem na América do Norte. Ainda estamos trabalhando em sistemas de estuque de revestimento rígido, tradicionalmente instalados na América do Norte. Eles também precisam drenar. Infelizmente, a maioria dos sistemas de estuque de revestimento rígido, tradicional, instalados na América do Norte, não drena. O estuque deve ter uma abordagem abertura de drenagem atrás dele quando usado com materiais sensíveis à água. Estuco, isolante, espaço de drenagem, plano de drenagem e estrutura. Então aqui um ponto importante, né? Dependendo de como for essa construção, a gente tem que tentar fazer um EIFs para se atentar a esse sistema de drenagem também. O que poderíamos fazer hoje se aplicássemos condições boas e ruins da Europa e da América do Norte aos edifícios antigos de hoje? Não há nada pior que o edifício da fotografia simples. Uma parede de massa sem isolamento em Boston que vaza chuva é feia, desconfortável, consome muita energia e além disso é feia. A fotografia 6 mostra o que você pode fazer se tiver um ótimo arquiteto, Brunner Scott. Adicione beirais, um telhado inclinado e ventilado, e uma tela de estufa que deixaria de tudo e orgulhoso. Seja preparado para ver ressurgimento de estuques sobre revestimento na América do Norte. Os estuques sobre revestimento precisam ser drenados. Drenados isolados são ainda melhores. O EIFs está voltando em uma hora, porque muitos prédios antigos vão apreciar deles. Quisermos levar isso a sério, essa questão das mudanças climáticas, da mudança verde e da energia. Aí aqui antes, né, reforma necessária, muro de massa sem isolamento em Boston, estava vazando tudo. É frio, confortável, só muita energia de cozinha frio. E aí, salvando o edifício, foi acrescentado beirais,
telhado inclinado, tanto inclinação, e ventilado, claro, telhado precisa ser ventilado, e uma tela de estufa. Uma tela de estufa drenada e ventilada instalada na parte superior da parede. A parte da parede está danificada porque é a parte da parede que vê a chuva. Então, foi adicionado na parte mais alta, que é onde tem contato com a chuva. Notas de rodapé aqui. Por que esperar? Uma culpa da expressão máxima do mar, que a maior culpa de todos não foi o Astro Domo, mas a Hagia Sofia em Istambul, Turquia. A Hagia Sofia é especial, com 30 metros de ângulo e 56 metros de altura. Meus amigos italianos vão argumentar contra isso, afirmar que o Domo de Brunelleschi em Florença é a maior de todas, com 46 metros de ângulo e 460 de integral. Eu deveria saber, subi em cada um deles, mas a Hagia Sofia foi construída em 573. E o Domo foi construído em 1436, cerca de 1000 anos depois. Tem que dar crédito aos mais velhos, levaram quase 1000 anos para fazer algo melhor. Marco Vitor Lipólio, 27 anos de Cristo, já havia descoberto isso antes. Ele presumiu o concreto uma maneira sensível à água. Uma perspectiva incrível, ao menos se você pensa em termos de séculos. E apontou que a melhor maneira de proteger paredes era instalar um revestimento sobre um espaço de ar drenado. Então, bastante interessante, né, esse assunto, pensar aqui em construções antigas, né, acho que aqui o ponto interessante, independente, ele falou no aspecto específico ali da Europa, mas acho que até nessa guerra que a gente tem hoje, nessas construções novas, comparação com a construção antiga, mas a gente pensar, né, sempre quando for fazer um retrofit, principalmente de grandes obras, né, que requer grandes investimentos, entender o porquê foi construído naquela época daquela forma e o que a gente tem hoje que pode potencializar e melhorar a qualidade dessa construção de todas as formas. Falou que estabilidade da água, falou em conforto térmico, eficiência energética, sustentabilidade que a gente tanto está falando hoje. Então, assim, a gente pensar os retrofits dessa forma, acho que a essência aqui desse artigo que a gente deu hoje é isso, a gente pensar esses retrofits na essência, o que a gente tem hoje, que a gente vivencia hoje, que a gente pode utilizar para melhorar e potencializar esse retrofit, não simplesmente trocar o material pelo material que estava ali e a gente não agregar nada em cima desse retrofit, ou simplesmente trocar só uma cor de tinta, né? Então, como que a gente pode realmente agregar? Aí ele deu o exemplo ali, né? Foi sentado beiral, telhado com inclinação, ventilação do telhado e o sistema de estufa ali. Então, acho que o aprendizado de hoje é a gente pensar isso. Vamos fazer uma reforma, fazer um retrofit, principalmente em obras grandes, é como a gente pode potencializar ainda mais essa construção com o que a gente tem hoje, com os materiais, com o conhecimento que a gente tem hoje relacionada à construção. E claro, a gente precisa de vir aqui buscar o conhecimento, de buscar realmente, porque senão a gente realmente vai fazer só isso, né? Trocar o material pelo material. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas estudarem com a gente, deixe nos comentários o que você achou, o que você pensa sobre esse assunto, sobre essa questão de forma, de utilização, desse pensamento, né, de utilização da reforma de uma forma diferente, de potencializar essa como um todo. Curtam esse vídeo também, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.